Oi! É um prazer ter vocês aqui de novo. E já começo com uma pergunta. O que é o Espiritismo? Será que existe algo além do que os nossos olhos veem? Será que a vida termina após a morte? A gente tem certeza que a gente vai morrer um dia, né? Mas nunca entrou na minha cabeça. Quando a gente morre, o que acontece? Fica tudo preto, desliga, vira aquela televisão no preto e branco ali, na faixa poltergeist. Fica tudo preto, você não pensa em mais nada, você não fala, tá tudo escuro. Oh, e agora? Tá tudo escuro. Nunca entrou isso na minha cabeça direito. E se tudo que a gente viveu for parte pequena de uma jornada muito maior? Para pensar um minuto. O nosso planeta tem bilhões de anos, o universo é infinito, o telescópio Hubble, a NASA, eles veem cada vez mais a expansão do universo, que desde do Big Bang, do dito Big Bang, não parou de crescer. E a gente vive 60, 80, agora 100 anos, 100 aninhos. O que é 100 perto de 6 bilhões? Neste agora, eu queria falar com você sobre espiritismo. Considere essa infinitude do universo. Levanta essas questões, fecha o olho e olha para dentro de você. Ouve o que o seu coração fala. O que no fundo você sente a esse respeito? Sinceramente, de você para você mesmo. Não precisa falar com ninguém disso. Tenta encontrar uma lógica. O que seu coração fala a esse respeito? Escuta ele. Então, vamos falar de espiritismo, mas não como uma religião cheia de dogmas, regras e certezas, e sim como uma filosofia que toca a alma, que convida a uma transformação interior. Vamos ver o espiritismo como uma doutrina tríplice, que envolve ciência, filosofia e religião. O espiritismo, ele estuda, ele conta, ele compreende, ele passa o conhecimento sobre a natureza e a origem dos espíritos. E a relação com o mundo corporal, com a matéria, com essa realidade que a gente crê mais real. Hoje, quando a gente está aqui, encarnado. E eu não estou aqui pedindo para você crer, não quero forçar, não quero convencer ninguém. Só peço para você compreender, para você entender. O espiritismo ele surgiu lá na França no século XIX com Allan Kardec, mas ele não inventou uma religião. Ele era professor, ele era cientista, ele era cético. Ele simplesmente teve contato e começou a organizar as ideias, começou a levantar, começou a fazer pesquisa, começou a buscar provas e encontrou. E juntou tudo num compêndio de livros, em 5 livros exatamente, com toda essa doutrina espírita, com todo o conhecimento que os espíritos trouxeram para ele, lá no século XIX. E assim nasceu a codificação espírita. O termo espiritismo foi criado por Allan Kardec para nomear essa doutrina espírita, através de todas as mensagens que o Allan Kardec recebeu dos espíritos através de diversos médiuns, né? E mais específico, o espírito da verdade, que veio trazer todo o conhecimento e a sabedoria do lado de lá. E ele demonstra que a doutrina é uma ciência de estudos teóricos e observações práticas. É provado. Ele tenta se convencer, ele busca provas e as obtém. Aqui no Brasil, essa palavra espiritismo ganhou muitos sentidos. Aqui o espiritismo se tornou sinônimo de fé popular, de mediunidade, de trabalho espiritual em várias tradições como Umbanda, Candomblé, popularmente macumba, macumbeiro. Espiritismo
têm várias faces, mas todos com um ponto em comum. Apesar das diferenças de ritos, rituais, todas as expressões espirituais compartilham algo profundo. A crença na continuidade da vida após a morte, a comunicação com os espíritos e acreditam também na evolução da alma. E tudo dentro das máximas do nosso Divino Mestre, que você sabe de quem que eu estou falando, né? Fazer o bem, querer o bem, amar ao próximo como a si mesmo. E não fazer aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Certo? Você já sabe de quem que eu tô falando, né? Ele tá aí, aqui. Nosso Divino Mestre Jesus. O Espiritismo nos mostra que a vida continua, que os laços de amor não se rompem com a morte, que ninguém está perdido e que a justiça divina se revela nas leis da reencarnação. Somos espírito e estamos encarnados num corpo temporário. E a morte não é o fim, é o retorno à nossa pátria original, a espiritualidade. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrestre, material. No espiritismo kardecista, os guias são os espíritos superiores. Na Umbanda, são os pretos velhos, os caboclos, entidades que vêm ensinar, curar e guiar. O que muda é a forma, mas o que permanece igual é o propósito, o amor, a caridade, a evolução. Além da lei da reencarnação, outra das maiores leis entre os espíritos é a lei da ação e reação. A cada ação que a gente faz, uma consequência. Vocês lembram, né? Vocês lembram do vídeo anterior que eu falei no livre-arbítrio sobre a semeadura? Que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? A gente colhe o que planta. Não tem como fugir. E não há justiça mais justa, vamos admitir. A dor que hoje enfrentamos pode ter raízes lá no passado. Mas como eu já disse em outro vídeo, isso não é punição, é evolução. É para a gente aprender, para a gente se aperfeiçoar. É oportunidade para a gente crescer e evoluir e parar de cometer os mesmos erros do passado. Erros que talvez a gente tenha cometido há muito tempo, sem parar. É o que os indianos há muito tempo chamam de karma. E o que é chamado de karma não é castigo, é reequilíbrio. É a sabedoria da vida nos oferecendo uma nova oportunidade. E no centro, num terreiro, numa mesa branca, uma coisa é certa. O Espiritismo, em qualquer que seja a sua vertente, ele é amor em ação. É passe, é acolhimento, é uma sopa quente, é uma palavra amiga, é um sorriso no rosto. Fora da caridade, não há salvação. Essa é uma frase atribuída a Kardec, que é o ponto onde todas as casas se encontram. Amar ao próximo, perdoar, servir, é aí onde está a verdadeira espiritualidade. Espiritualidade é prática, é caridade, é acolhimento, é transformar o mundo, começando por nós mesmos. Tá, falamos. E onde que estão os espíritos? Tudo ao nosso redor. Tudo por aqui, tudo por aí, rodeando a gente, a toda hora, em todo lugar. Nossa família, nossos amigos, nossos mentores. Mas também nem todos são só bonzinhos, não. Afinal, eles eram pessoas como a gente, encarnada, que agora só não tem um corpo, mas constituem a mesma ideia. Então quem é bom, continua bom. Quem é mal, foi mal, continua mal. Temos nossos inimigos, nossas desavenças, estão por todas as partes. Estão aqui e aí. Afinal,
O que são espíritos a não ser nós mesmos depois de desencarnar? Só largar esse corpo material. A gente continua sendo quem a gente não muda. A gente leva tudo que a gente tem, só que nada material. O que a gente tem que não é material? O que você tem aí que você guarda que não é material? Só aquilo que seu olho não vê, mas que seu coração sente. Bom ou ruim. Os espíritos são seres humanos desencarnados. Eles são o que eles eram quando eram vivos. Bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos. É como eu disse, os espíritos são como a gente aqui. Eles carregam sentimentos assim como a gente tem os nossos. É a gente levando os nossos sentimentos para onde a gente for. A gente carrega todas as emoções que a gente construiu aqui enquanto a gente estava encarnado. Os amores e os desamores também. E nem todos podem ser vistos, mas todos podem ser sentidos, consciente ou inconscientemente. E é claro, a grande minoria que vê, e mesmo quem tem uma mediunidade mais apurada, mais desenvolvida, também não vê. São vários tipos de mediunidade, que aliás é outro assunto que eu vou fazer um vídeo para vocês entenderem. Mas é isso. Eles estão por toda parte. E a gente sente, mesmo sem saber. E quer saber de uma coisa? Você atrai espírito. Você quem atrai ele para perto de você. De acordo com o que você pensa, de acordo com suas atitudes, de acordo com o que você vibra, com o seu estado de espírito. Você atrai. E na espiritualidade, semelhante atrai semelhante. Então, se você é uma pessoa muito positiva, só espírito mais positivo vai chegar perto de você. Agora, se você é uma pessoa com pensamento muito negativo, muito pessimista, é essa afinidade que vai ficar perto de você. Então você vai acabar atraindo espíritos com o mesmo pensamento que você. E isso aumenta o nível da sua negatividade ou da sua positividade. Ou seja, é você que atrai o que mais se assemelha com o que você pensa, com o que você sente, como que você age. Numa afinidade mental, emocional, transcendental à matéria. E a energia que chega em você é a mesma que vibra de você. Uma vai alimentando a outra, atrai e aumenta a sua intensidade. Então, que tal emanar só coisa positiva, hein? Vamos lá. Eleva o pensamento, eleva o pensamento. E a mediunidade é a ponte que une esses dois mundos, o mundo material físico e o mundo espiritual. E eu vou fazer um vídeo só desse assunto, mediunidade, para a gente entender tudo sobre esse universo. Tem bastante coisa para falar. Ai, tô empolgado! E a mediunidade, só dando uma brechinha aqui, a mediunidade, ela não pertence a nenhuma religião. E, inclusive, o Allan Kardec, pelos livros dos espíritos, pelo livro dos médiuns, ele diz que todo mundo, todos nós somos médiuns. E médium, o que significa médium? É meio, né? Meio. Então está no meio entre o mundo material e o mundo espiritual. E, por exemplo, você quer saber como você é médium? Você acredita que você é médium? Você nunca chegou num lugar assim, se sentiu meio mal, falando que sentindo um ambiente um pouco mais pesado, sei lá, querendo ir embora desse lugar que você chegou? Pois é, isso é um sinal da sua mediunidade. Parabéns, você é médium. A mediunidade não é um dom, é uma faculdade natural do ser humano. Alguns têm uma mediunidade mais desenvolvida, outros menos desenvolvida. Mas, como toda ferramenta espiritual, ela deve ser usada com ética, discernimento e amor. Mas eu vou falar melhor, mais detalhado sobre mediunidade em outro vídeo. Combinado? Então a conclusão que a gente chega é que o Espiritismo não é só uma doutrina.
É um movimento vivo que se manifesta sob muitas formas. O que importa não é a casa espírita ou o terreiro onde se trabalha, onde se trata, mas sim no bem que se faz, no bem que se pensa, na melhoria interna, no autoaperfeiçoamento, na distribuição do querer bem ao próximo, na luz que irradia de você e brilha o caminho dos outros, brilha o ambiente ao seu redor, vira um ponto de referência para quem está no escuro. Esse é o Espiritismo. O Espiritismo não pede que você abandone as suas crenças, está tudo certo. Você pode acreditar no que você quiser. Livre-arbítrio. Lembra? Tá num vídeo que eu já fiz aqui, pode ver. Ele convida você ao raciocínio lógico das coisas, ao entendimento do mecanismo universal. Desde que o que você acredite e o que você faça seja com carinho, com caridade, com amor, perdoando, aceitando, compreendendo, sorrindo, abraçando, tá tudo certo. É tudo luz. Você está no caminho certo, no caminho do bem. No caminho do bem. O mundo espiritual está presente nas nossas vidas. E o caminho certo a gente a trilhar é reconhecer que, apesar das pequenas diferenças que existem entre nós todos, nossas crenças, nossas religiões, estamos todos unidos para um mesmo caminho, que é evoluir, que é servir, que é amar. O Espiritismo é vida, é um eterno aprendizado, é luz, é consolo e é um convite para que cada um de nós desperte, cresça e viva com amor. E você está pronto para enxergar além do véu da matéria? Está pronto para enxergar que a vida é muito maior do que parece? O Espiritismo não impõe, ele convida. E o convite está feito. Conheça, questione, viva, sinta. Até a próxima parada de descobertas espirituais.